Fala, moçada, e chegamos à última questão da prova da FUVEST do ano de 2019, uma questão que envolve genética. Leis mendelianas, para ser mais preciso, segunda lei de Mendel, uma vez que ele faz referência a dois locos que se segregam de forma independente, enunciado que se observa na segunda lei de Mendel, tá certo? Uma questão bacana, que inclusive de interação gênica, tá? Vamos observar. A questão diz assim: em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, róseas ou roxas. Suponha que essas cores de flores resultem de pigmentos cuja síntese é determinada por genes. Não esquece de grifar isso, ó, genes com segregação independente. Ah, Lázaro, por que foi importante ele afirmar isso? Porque quando ele diz que é por segregação independente, ele está citando para a gente que se trata de quê? De uma segunda lei de Mendel. Professor, e qual a diferença disso? Quando ele fala que se trata de uma segunda lei de Mendel, ele está dando mais uma informação para vocês. Genes que se segregam de forma independente, ele está se referindo o quê? A locos situados em diferentes pares de cromossomos, em diferentes pares de cromossomos homólogos. Dizer que dois locos encontram-se segregando-se de forma independente é o mesmo que dizer que eles não estão em linkage, eles não estão ligados. Se eles não estão ligados, eles estão o quê? Em pares de cromossomos homólogos diferentes. Daí segregam-se de forma independente, formando seus gametas em proporções iguais. Esse é um fator crucial para a resolução e para o entendimento da nossa questão. Ele diz que os dois locos, que os dois genes se segregam de modo independente, de modo que eles participam de uma mesma via metabólica. Ó, aqui tem um locus A, esse é responsável, ó, pela síntese de uma enzima, e essa enzima pega o precursor de flores brancas e converte em flores o quê? Róseas. Aqui tu tens o locus B. O que esse locus B faz? O locus B ele sintetiza a enzima 2, que é a que converte flores róseas em flores o quê? Roxas, tá certo? Então nós temos uma mesma via metabólica. Perceba que para que a flor seja roxa, tem que ter a participação da enzima 1 e da enzima 2, porque as duas iriam exatamente catalisar a reação para a produção do pigmento que leva às flores roxas. Se não tiver a enzima 2, somente a enzima 1, vão ser flores o quê? Róseas. E se não tiver a enzima 1, não tendo a 1 já é branca, porque a 1 é a que vai fazer com que haja esse precursor. Tudo bem? Ficou compreendido aí? Agora vamos para cá. Imagine que eu esteja citando aqui para vocês um par de cromossomos, tá? Essa representação simples aqui. Você tem aqui um par de cromossomos e você tem aqui, ó, um outro par de cromossomos. Gente, por definição, me ajuda. O que seria um cromossomo? Como é que você definiria, tá certo, um cromossomo? Cromossomo nada mais é do que material genético condensado, né? Então, cromossomo, ó, é um material genético, portanto, é o DNA, certo? É o DNA altamente condensado. De modo então, que o que seria esse material genético altamente condensado? É quando o material genético se enrola em proteínas especializadas chamadas de quê? Histonas. Quando esse material genético se condensa, nós podemos dizer que nos cromossomos nós temos a presença dos chamados locus. Ah, Lázaro, o que é que seria o locus? O que é um locus cromossomo? Nada demais, pessoal. O locus é a região ocupada, ó, região ocupada por um gene onde? No cromossomo. Então, o que é o locus? O locus é a região que um gene ocupa no
cromossomo, tá? Como ele citou na questão, há quantos locos envolvidos? 2. Um locus encontra-se situados num par de cromossomos e o outro locus vai encontrar-se situado em outro par de cromossomos. Aí você diz por qual motivo? Porque tratam-se de locus que se segregam de modo independente. E locus que se segregam de modo independente, eles têm que estar situados em diferentes pares de cromossomos. De modo que na formação dos gametas, eles formarão gametas em iguais proporções, tá certo? Aqui, ó, você tiver azão, um alelo, por exemplo, dominante, tá? E aqui azinho, um alelo recessivo. O outro locus, locus B, ó, Bzão, certo? E aqui, ó, Bzinho. Eu diria para vocês que esse locus, o locus A, é o responsável, olha só, é o responsável pela síntese de que enzima? Da enzima 1. A enzima que vai pegar o precursor do pigmento branco e converter em róseo, certo? Já esse outro locus aqui, ó, que é o locus o quê? B, você vai dizer que ele é o responsável pela síntese da enzima 2, certo? Gente, sabendo que o locus A é o responsável pela síntese da enzima 1 e o locus B é o responsável pela síntese da enzima 2, você já tem como fazer a natural relação entre os genótipos e os fenótipos. Olha, vamos colocar aqui, ó, genótipos possíveis e a relação dele com os fenótipos. Genótipos possíveis com os fenótipos, tá bom? Como é que ficaria? Se a planta, ela fosse a petúnia, for dominante para o primeiro locus, dominante para o segundo locus, qual é a convicção que você tem? Os dois locus ativos naturalmente vão produzir as duas enzimas e qual vai ser o padrão de pigmentação da flor? Roxa. Então aqui você vai ter, ó, flores roxas. Perfeito isso? Compreensível? Se, por exemplo, moçada, ó, se, por exemplo, o primeiro locus apresentasse dominante, o segundo recessivo, o que que vai acontecer nessa circunstância aqui? Primeiro locus dominante, segundo recessivo, vai produzir só a enzima 1. Produzindo só a enzima 1, não vai ter a segunda conversão. Qual vai ser a cor? Flores róseas. Ó, aqui nós vamos ter flores róseas. E o que é que vai acontecer? Ó? Se o primeiro locus apresentasse recessivo, ó, o primeiro recessivo, não interessa qual vai ser o segundo, porque o segundo pode ser dominante ou recessivo, tá? Se o primeiro já é recessivo, certeza, primeira enzima já não é produzida. E a primeira enzima já não sendo produzida, ó, você já não converte o branco em róseo. Se eu não converto o branco em róseo, não há nem como converter róseo em roxo. Então aqui você vai ter flores brancas. Então nós temos quantos fenótipos possíveis? 3 fenótipos, roxas, róseas e brancas, tá certo? E quais os genótipos que estão relacionados a essa? Os dois locus dominantes, flores roxas, porque você vai ter a produção das duas enzimas. Primeiro locus dominante, segundo recessivo, flores róseas. E o primeiro recessivo já inibe a produção de qualquer padrão de pigmento, flores brancas. Ficou claro isso? Com base nisso, no item A, quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flores róseas? Ó, para ela ser rósea, ela tem que ser assim, ó. Primeiro locus dominante, segundo recessivo. Então ela pode ser azão, azão, bezinho, bezinho, ou ela pode ser azão, azinho, bezinho, bezinho. Ok? Os dois possíveis genótipos para uma flor de planta rósea. B. Quais são as proporções genotípicas e fenotípicas esperadas entre um descendente do cruzamento de plantas com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, com
Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Vamos lá? Pessoal, olha só, vou só apagar isso aqui para ficar mais fácil a gente compreender, tá bom? Nós vamos fazer o cruzamento aqui de uma planta dihíbrida, certo? De uma planta dihíbrida. Gente, o que é uma planta dihíbrida? Azão, azinho, bezão, bezinho. Então ela é dihíbrida, ela é duplo heterozigota, tá? Com a duplo recessivo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Essa é duplo recessivo. Perfeito isso? Olha só. Quais são os gametas produzidos por essa planta, já que os dois locos segregam-se de forma independente? Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. 4 gametas em iguais proporções. Já essa aqui, moçada, ó, só vai produzir o quê? Um tipo de gameta, confere? Só o gameta azinho, bezinho. Quando você pega esses gametas e estabelece o processo de fecundação, quais genótipos nós vamos ter? Azão, azinho, bezão, bezinho. Perfeito? Agora, azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Bom, no caso, esse primeiro indivíduo aqui, ó, qual é a proporção genotípica? Perceba que nenhum genótipo é igual ao outro. São 4 genótipos diferentes. Então, a proporção, anota aí, ó, a proporção genotípica é de quê? 1 para 1 para 1 para 1. Certo? A proporção genotípica é de 1/4 de azão, azinho, bezão, bezinho, 1/4. 1/4 de azão, azinho, bezinho, bezinho, 1/4. 1/4 de azinho, azinho, bezão, bezinho e 1/4 de azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então a proporção de 1 para 1 para 1. Genotípica. Fenotípica. Essa vai ser que cor? A flor. Essa aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho, roxa. 1/4. 25%. 25% ou 1/4 de flores roxas, tá certo? Essa aqui, moçada, ó, vai ser qual cor? Dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. Róseas. Também numa proporção de quanto? 25%, portanto 1/4. Porém, note que esses dois genótipos aqui, ó, eles apresentam o primeiro par recessivo, que já vai impedir a síntese de qualquer tipo de pigmento. Então, ambas aqui, ó, ambas serão o quê? Brancas. Neste caso, qual vai ser a proporção aqui? 50%, 2/4, 1/2, 50%. Ficou claro isso para vocês? Então, ó, no item B, ele pede a proporção genotípica e fenotípica. A genotípica é de 1 para 1 para 1 para 1, porque os 4 genótipos são diferentes, tá certo? A fenotípica é de 25% de flores roxas, 25% de flores róseas, 50% de flores brancas. Tranquilo? Questão do item C. Qual é a proporção fenotípica esperada do cruzamento de indivíduos heterozigotos para os dois loques? Heterozigoto para os dois loques. Olha, vamos apagar aqui? Gente, ele quer que você faça o cruzamento de 2 plantas, de 2 petúnias, só que agora qual é a situação? Ela tem que se apresentar heterozigota para os dois loques. Eu diria que vocês têm 2 possibilidades de fazer essa questão, tá? Esse item. Você pode fazer utilizando-se do quadro de Punnett, que é aquele quadro que você vai pegar os 4 gametas, tá certo? Vamos colocar aqui, não são 2 plantas ambas dihíbridas, né? Então ele quer que você pegue uma planta azão, azinho, bezão, bezinho, e você estabeleça o cruzamento com outra planta azão, azinho, bezão, bezinho. Note que as 2 são dihíbridas, as 2 são duplo heterozigóticas. Moçada, se você pegar quais são os 4 gametas produzidos por essa planta aqui, ó. Os 4 gametas produzidos por ela. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Os 4 gametas. Naturalmente, essa planta também vai produzir quantos gametas? 4 gametas. Quais são?
Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Bom, primeira possibilidade de você fazer essa questão é pelo método tradicional do quadro de Punnett, onde você vai pegar cada gameta e sair fecundando com o outro. Você vai ter ao total aqui o quê? 16 genótipos. 16 genótipos. Que é o que resulta do cruzamento de dois indivíduos de híbridos. Dois indivíduos o quê? Duplo heterozigotos. Mas nós sabemos, né, que numa segunda lei de Mendel, em que os locos estão situados em diferentes pares de cromossomos homólogos, sempre que você tiver o cruzamento entre dois, isso só vale para o cruzamento entre dois de híbridos, ou seja, qual é a proporção, anota isso, fenotípica do cruzamento entre dois indivíduos de híbridos, ou seja, entre dois indivíduos duplo heterozigoto. Lembre-se, primeiro, isso aqui que eu vou citar só é válido para o cruzamento entre dois indivíduos de híbridos e a proporção ela é o quê? Fenotípica, porque se fosse a genotípica, você tinha que fazer o cruzamento, o quadro de Punnett para tirar a proporção de cada genótipo, tá? Mas a fenotípica, qual é a proporção? Sempre 9 para 3 para 3 para 1. Lázaro, o que é que significa essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1? 9 seriam indivíduos, não são 16 ao todo? 16 genótipos. 9, 3, 3, 1. 16 ao todo. 9 indivíduos dominantes para ambos os locks. Para ambos os locks. 3 dominante para primeiro locus, para primeiro locus, e recessivo para segundo locus. E 3 seria também o quê? Do mesmo jeito, só que agora, recessivo para primeiro locus e dominante para segundo locus. Tranquilo? E o que seria esse 1? Recessivo para ambos os locus. O senhor repete. Olha, sempre recessivo para ambos os locus. Sempre que você tiver numa questão de segunda lei de Mendel, que é uma questão em que os locus estão situados em diferentes pares de cromossomos, portanto, segregando-se de modo que, gente, independente. Se ele te pedir para fazer o cruzamento entre dois indivíduos de híbridos e ele te pedir a proporção fenotípica, você pode ir para aqui, 9 para 3 para 3 para 1. Lázaro, eu não tenho segurança de utilizar isso aqui. Então, o conselho que eu dou, faz os gametinhas, 4 gametas, faz o cruzamento, pega os 16 e extrai o fenótipo. Gente, nós não podemos errar a questão, tá certo? Mas se você tiver segurança, usa isso. Sempre vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Nesse caso específico dessa nossa questão, qual vai ser o padrão de pigmentação da petúnia se os dois locos forem dominantes? Roxas. 9 em 16. Dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. Se for dominante para o primeiro, produz a enzima 1. Recessivo para o segundo, não produz a enzima 2. Então vão ser flores o quê? Róseas. Aqui, flores róseas. Quantos? 3 em 16. E nesses dois casos, como já é recessivo para o primeiro locus, a enzima 1 já não é produzida. Vão ser flores o quê? Brancas, Aqui nas duas situações brancas. Então são quantos? 4. 4 em quantos, professor? Em 16 possíveis. Então tá aqui a proporção fenotípica do cruzamento de duas plantas dihíbridas para os dois locos em questão, tá certo? 9 sobre 16 de flores roxas, 3 sobre 16 de flores róseas, 4 sobre 16 de flores brancas. Uma questão de segunda lei envolvendo dois locos de mesma via metabólica, interação entre locos para a determinação de um padrão fenotípico. Essa foi a nossa sexta e última questão aí da prova da FUVEST do ano de 2019.
Que bacana, você está se preparando aí para a prova da FUVEST? Uma prova de grande extensão, se nós pegarmos aí 6 questões, cada uma delas com 3 itens, na prática são 18 questões só de biologia. Mas eu tenho convicção de que você foi muito bem preparado e que você vai trazer um grande resultado aí, que é a tua aprovação. Um forte abraço aqui do amigo de vocês, do professor Lázaro. Fico à disposição para o que vocês precisarem e eu fico grato pela mais absoluta companhia sua aqui na nossa plataforma. Até mais, galera!